Olá, hoje, dia 2 de junho de 2021, estamos dando início à nossa aula, onde o pessoal está fazendo uma apresentação sobre o Instituto da Pena, né? E o grupo que irá falar hoje é sobre o livramento condicional, e o outro grupo acho que é efeitos da condenação e da reabilitação. Com a palavra está o grupo e a pessoa do Everton. Everton, tá no jeito. Opa, boa noite a todos, boa noite, professor. Nós somos do grupo 3 aqui, né, o terceiro grupo, que vai tratar aí dos artigos 83, artigo 84, artigo 85, até o artigo 90, do 91 ao 92. Que trata-se de 91 ao 92, os efeitos da condenação, e o 83 ao 90 do livramento condicional. Eu fiquei incumbido de falar do artigo 83 e 84, e eu já vou dar início, né? Só deixar claro aqui que quando se fala de livramento condicional, ele não é regime prisional. Não se trata do regime prisional. Ele é um livramento condicional, tá? Isso aí é depois da pena. Na aula anterior, nós teve um grupo aí que falou do sursi, né? Comentou do sursi. Tanto o sursi como o livramento condicional, ambos são considerados substitutivos penais. Benefício, né? Isso, benefício. Então, o livramento condicional constitui a fase final, não institucionalizada de execução da pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos, com o objetivo de reduzir os malefícios da prisão e promover a reinserção social do condenado, concedido pelo juiz da execução, somente pelo juiz da execução penal, decisão motivada através de quem? E precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa, tá? Então, ele só vai agir, o juiz da execução, só vai agir se for motivada, tá? Então, a defesa tem que motivar. E para ela motivar, ela tem que ter quais requisitos, né? A gente vai conhecer quais são os requisitos que trata o artigo 83, para ele ter esse direito do livramento condicional, né? No artigo 83, ele fala assim: o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, no inciso 1, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e se tiver bons antecedentes. Isso aqui está dentro das espécies de livramento condicional especial, né? São as espécies especial. Mais para frente eu vou falar o que são essas espécies. Inciso 2, cumprida mais da metade se o condenado foi reincidente em crime doloso. Inciso 3, comprovado no A, bom comportamento durante a execução da pena. B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, que isso foi acrescentado através de um decreto em janeiro de 2020, essa B aqui. C, bom desempenho no trabalho que foi atribuído. E D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 4, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. 5, cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, então, se ele está cumprindo
cumprindo mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por esses crimes, eles são considerados que os crimes, espécies de livramento condicional extraordinário, tá? E os de 1/3, ele é considerado ordinário. Requisitos do livramento, parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, é cometido com violência grave, ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que passam a presumir que o liberado não voltará a delinquir. Requisito subjetivo, esse parágrafo único aqui. Então, as espécies de livramento condicional, quando você já falou, se é 1/3, você fica sabendo que é o livramento condicional, são espécie especial. Falou que é da metade, né? É o livramento condicional ordinário. E 2/3 são livramentos condicionais extraordinários. E o artigo 84, ele trata da soma das penas. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Ou seja, hoje a gente, no Brasil, o limite de pena é 40 anos. Não é isso, professor? Por mais que a pessoa... Está lá no artigo 75. Por mais que a pessoa ela receba a pena de 70, 40, por mais penas possível, mas ele tem um limite ali. Mas se for para contar, para questão de ter esse livramento, o livramento condicional, ele tem que ser feita a soma das penas que foi concedida, tá? Da pena cheia. Então, não é considerar só o limite de 40 anos, não, é toda a pena que o juiz impôs àquela pessoa. Ficou alguma dúvida aí em relação ao artigo 83, 84? Eu vou dar um tempinho aí para vocês. E aí eu passo a palavra para o próximo aluno, que é o Fábio. Tá, antes de passar para o Fábio, senão vai ficar vai misturar, você falou um negócio aí do decreto, né, de janeiro. Não é mais decreto, não, é lei, tá? A lei 13.964, essa observação deve ser feita pelo fato que foi lei, já entrou em vigor dia 24/12 de 2019. A lei 13.964, que foi a lei lá do Sérgio Moro, lá, que ele trouxe essas alterações aí, tá? E outra vertente importante, você falou, por que o juiz, por exemplo, dá 70 anos para um cara e você fala, não vai cumprir? Esses 70 anos, ele vai ser importante onde? Exatamente nesse livramento condicional. Porque se o cara pega 300 anos de cadeia, qual o limite de pena hoje, segundo o artigo 75 do Código Penal? É 40 anos. Então, para a progressão de regime dele, vai contar o quê? Só quando ele chegar nos 40 anos. Não vai ter essa progressão antes. Ele vai ficar os 40 anos no regime fechado, tá? Por isso que é importante salientar isso. 40 anos. Eu falei 40 anos ou eu falei 30 anos? Falou 40, exato. É porque a Sabrina perguntou. Artigo 75, tá, Sabrina? O limite de pena hoje. Já estou com um código novo aqui. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, o camarada chegou a 40 anos, ele vai ter que progredir de qualquer forma. Tá, beleza? Sim, exato. Fábio, tá com a palavra aí. Se ficar... Ô, Fábio, se eu sair daqui da tela, é porque vai ficar agarrando, aí eu saio. Tranquilo, professor. Então, professor, eu vou lá agora continuar nossa apresentação. Eu vou falar aí também, continuar aí no artigo 85, tá? A especificação das condições. O artigo 85, professor, fala para a gente o seguinte: a sentença vai dizer as condições que fica subordinado ao livramento. Que se o agente preencheu todos esses requisitos da ordem objetiva e subjetiva, é direito dele obter o livramento condicional. O que seria esse direito aí para ele conseguir? Significa que não é uma opção do juiz, né, dar ou não essa liberdade.
o direito, né, é direito dessa pessoa, é direito desse indivíduo. Esse tempo é chamado também, professor, esse tempo que ele passa, também, como foi dito lá no grupo anterior, que apresentou na semana passada, também continua também sendo como um período de prova, né? Porque o indivíduo vai estar em liberdade cumprindo outras condições de pena, né? E o que essas regras, a lei de execução penal, é o artigo 132, né? Lá na frente, só para complementar aqui só. Quando é deferido o pedido, o juiz vai especificar condições que ficam subordinadas a esse livramento, né? Sempre impostas ao libertado condicional as seguintes obrigações. Isso aqui vai ser sempre vai ser dado essas objeções aqui a ele. Obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável, se for apto ao trabalho, se essa pessoa tiver condições de trabalhar, né? Comunicar periodicamente ao juiz a ocupação, não mudar o território da comarca do juiz da execução sem prévia autorização desse juiz. Poderão ainda ser impostas, isso aqui o juiz pode ou não, não mudar de residência sem comunicação ao juiz ou autoridade, né, que cuida dessa cautela, dessa proteção, recolher-se à habitação a hora fixa, né, ter um horário para a pessoa chegar e estar em casa, e não frequentar determinados bares, restaurantes ou qualquer coisa do tipo. Aí, continuando aqui, sobre a revogação do livramento, né, que a gente vai tratar aqui no artigo 86. Trata-se de uma revogação obrigatória no nosso artigo 86 aqui, falando que revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência desse benefício, tá, gente? Por crime anterior, observa-se o disposto no artigo 84 do Código que o meu amigo acabou de falar aí atrás. Então, tem essas duas diferenças aqui. No primeiro caso, né, no período de prova não é computado, certo? Vamos supor, você cometeu um crime, né? Quando você estiver tendo o seu benefício, mas você cometeu um crime nesse tempo, então, vamos supor, você teve lá a sua liberdade condicional, você estava 1 ano solto, por exemplo, e você cometeu um crime. Esse 1 ano aqui que você ficou em liberdade condicional não vai contar, certo? Não conta como você pagou a pena. Então, você volta de novo a cumprir a somatória de penas. Já no segundo caso, que é aqui no crime anterior, antes de você conseguir essa liberdade condicional, você cometeu um crime, conseguiu a liberdade condicional, mas você tinha outro crime lá atrás, então o que acontece? Já conta. Então, ficou 1 ano aí em liberdade condicional e foi incriminado um crime lá atrás, conta como você já teve essa pena paga. Então, vai vir uma somatória. As condições, você pode até conseguir de novo essa liberdade condicional. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Revogação facultativa. A gente já vai para o artigo 87 agora. O juiz poderá, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações, quer dizer, isso aí vai estar à disposição do juiz, né? Qualquer obrigação compensa, ou não conseguir recorrer, pois não tem mais recurso por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, ok? Nessa situação, ele pode decidir se revoga ou não a liberdade condicional dessa pessoa, certo? Efeitos de revogação. Revogado o livramento, revogou o livramento dessa pessoa, desse condenado, não poderá ser novamente concedido
e salvo quando a revogação resulta na condenação por outros crimes anteriores àquele benefício, que a gente falou lá, que a gente vai estar falando aqui nesse artigo 88. Não se desconta na pena o tempo que estiver solto ou condenado, gente. Beleza? Então, vamos lá. Quando há extinção, a gente vai estar aqui já no artigo 89. Beleza? O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Então, todo aquele tempo, enquanto aquilo não passar, o juiz não pode acabar com essa sentença, né? Também é o caso da segunda parte da extinção, que vai estar no artigo 90. O artigo que eu acabei de falar seria 89, agora a gente vai estar falando no artigo 90. Se até o seu término, o livramento do seu livramento não foi revogado, o cara não cometeu nada, deu tudo certo, ele manteve as regras, foi tudo certo, né? Vai acontecer o quê? A extinção, né, dessa punibilidade do agente. Ele está livre, o juiz vai, né? Sendo assim, o juiz vai prolatar uma sentença declaratória, considerando extinta a punibilidade do agente. Beleza, gente? Esse aqui é a minha parte, do 85 ao 90. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à disposição para quem quiser perguntar aí. Não sei se foi muito claro nas palavras, a gente fica um pouco nervoso aqui na hora, mas é assim mesmo, né? Vamos firme aí. E qualquer correção, professor, por favor, o senhor, por gentileza, o senhor pode falar que a gente está aqui para aprender, o senhor tem que ajudar nós. Tranquilo. Fábio, foi beleza, parabéns aí. Igual a Flaviane falou aí. Eu não estou ouvindo, professor. Será que Desculpa. Tô vendo um negócio tá na sua barba aí, branca aí. Veieira mesmo, professor. Farinha. Tava comendo farinha. Farinha. Brincadeira. Foi ótima sua apresentação aí. Até me surpreendeu, né? Igualmente o Fábio falou, lá do artigo 132 da LEP. Toda e qualquer situação feita é conjugado com o artigo do Código Penal e também com o artigo da LEP. Sempre ficar nesses dois, no Código Penal e também na Lei de Execução Penal, conforme o Fábio falou. Aqui em Ouro Preto, né, talvez se alguém for trabalhar em comarca, onde tem vários juízes, principalmente da capital, o juiz daqui da comarca, ele cumula as duas funções. Ele exerce como o juiz da vara criminal, tanto aquele que prolata a sentença, bem como aquele que executa a sentença. Então, ele é cumulativo os cargos para ele ali, tá? Aqui em Ouro Preto. O Fábio falou também lá da questão do artigo 84, que é o quê? Chama-se a unificação das penas. Quando se faz essa somatória, essa unificação das penas, que vai para o cumprimento das penas, e conforme ele já elencou aí na sua apresentação. Tá certo? Se tiver alguma pergunta, pode fazer tanto para ele, como para o Éfito, para a Gabriela, a Luísa Gabriela. Tá? E aí eu passo agora a palavra para o próximo componente aí. A Luísa agora. Luísa, boa sorte. Vai fundo aí, vou sair aqui. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu vou iniciar a apresentação sobre os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação podem ser principais, que são as sanções penais, e podem ser secundários. Os efeitos secundários podem ser penais, por exemplo, os antecedentes, reincidência, tudo aquilo que vai repercutir na esfera penal, e extrapenais. Os efeitos extrapenais, por sua vez, se dividem em genéricos, de confisco alargado e específicos. Primeiramente, eu vou falar sobre os efeitos genéricos, que são efeitos trazidos pelo artigo 91 do Código Penal.
Esses efeitos são efeitos considerados automáticos, porque eles são automaticamente aplicados a partir do momento da condenação. O inciso 1º do artigo 91 traz como efeito extrapenal da condenação a indenização. Vamos supor, então, que eu seja assaltada e o criminoso leve meu celular. A partir do momento em que esse criminoso for pego, caso a polícia não recupere o meu celular, o juiz vai estipular que essa pessoa me indenize num valor médio aí desse celular que ele subtraiu de mim. Em palavras exatas, o inciso 1º do artigo 91 diz tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Já o inciso 2º do artigo 91 traz como efeito a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e dos produtos do crime. Para exemplificar, vamos supor que esse criminoso tenha usado uma arma de fogo para me assaltar, só que ele não tinha porte, essa arma não tinha documento e etc. Então, ele vai perdê-la em favor da União. Caso, por exemplo, ele tenha pego essa arma de um primo que tenha o porte, tenha posse, tenha documento, esteja tudo certo, e esse primo não estivesse ciente, né, de que a arma dele foi pega nesse intuito, então essa arma de fogo vai voltar, no caso, para esse terceiro que não estava agindo de má fé. Se forem achados, por exemplo, os outros artigos roubados na casa desse criminoso e não se localize o dono desse artigo, então ele também vai ser perdido em favor da União, bem como todos os possíveis frutos do crime. Por exemplo, se ele tiver roubado uma televisão para comprar um celular, esse celular também vai ser perdido para a União. Em palavras exatas, o inciso 2º diz que a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. O parágrafo 1º diz que poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime se forem localizados, se esses não forem encontrados ou quando estiverem localizados no exterior. E o parágrafo 2º diz que, na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes ao investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Isso é chamado de confisco por equivalência. Então, o confisco por equivalência, ele se impõe nas situações em que o proveito direto do crime julgado não é encontrado ou se encontra no exterior, e então é autorizada uma medida sobre os bens equivalentes que possam constituir o patrimônio lícito do condenado. Como extensão disso, a Lei 13.964 de 2019 introduziu o artigo 91A. Então, o artigo 91A é uma extensão do perdimento desses bens, só que é uma extensão que vai ser aplicada a tudo que decorre de um enriquecimento ilícito do criminoso. Isso, por sua vez, é chamado de confisco alargado. Então, o confisco alargado, ele tem alguns requisitos para aplicação que vão ficando claros também com a leitura do artigo. O caput do artigo diz: na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento ilícito. E o parágrafo 1º do artigo 91A diz que o prefeito da perda, prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente, e também transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Sendo assim, como foi especificado no caput do artigo,
O primeiro requisito para a aplicação do confisco alargado é que se tenha uma sentença penal condenatória com pena máxima superior a 6 anos de reclusão. E o parágrafo 1º do artigo também explica que a justiça vai atrás de todo o patrimônio que seja ou não declarado do condenado que decorra de atividades ilícitas. Então, o Ministério Público vai fazer uma investigação de todos os bens de sua titularidade e ainda das doações, das transferências e por aí vai. Então, realmente vai ter uma investigação aí do que é o patrimônio que ele deveria ter honestamente e o que de fato ele tem. Já o parágrafo 2º diz que o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência ilícita do patrimônio. Ou seja, o Ministério Público vai fazer a queixa, vai fazer toda essa investigação aí do patrimônio, porém, o condenado tem o direito de defesa e pode tentar provar que o patrimônio em questão é lícito. O parágrafo 3º diz que a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. E o parágrafo 4º diz que na sentença condenatória o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, aqui existe um outro requisito para a aplicação do confisco alargado. Diferentemente do confisco por equivalência, que foi tratado no artigo 91, esse não é um efeito automático. É necessário que o Ministério Público peça expressamente por esse confisco no momento da denúncia e, na sentença, o juiz deve declarar a diferença entre o patrimônio lícito e ilícito do condenado, através do que tiver sido apurado aí pelo Ministério Público, e especificar os bens cuja perda deverá ser decretada. O parágrafo 5º diz que os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para cometimento de novos crimes. Ou seja, isso é uma extensão daquele perdimento em favor da União de todos os instrumentos do crime que estejam vinculados a organizações criminosas e milícias, mesmo que esses instrumentos sejam lícitos. Por exemplo, mesmo que o indivíduo tenha o porte, a posse da arma de fogo, tenha documento dela e etc., essa arma vai ser perdida em favor da União, caso esse sujeito faça parte de uma organização criminosa ou então de uma milícia. E é basicamente isso que eu tenho a falar sobre os efeitos genéricos e os efeitos de confisco alargado, que são tratados nos artigos 91 e 91A do Código Penal. Caso o professor tenha alguma consideração a fazer. Não, nesse... Está no mudo, professor. You are now unmuted. Não, nenhuma consideração, não. Só tenho que te parabenizar aí pela apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, professor Dair. Queria começar dizendo que ainda bem que essa aula é online, né? Porque eu acabei de chegar do trabalho, nem troquei de roupa, então se fosse presencial, acho que nossos amigos iam sofrer um pouquinho aí com o cheiro. Mas, tirando isso, eu vou dar sequência à apresentação da nossa amiga Luísa Gabriela e eu vou comentar com vocês ainda sobre os efeitos da condenação, sobre os efeitos específicos. E é bom começar dizendo que os efeitos específicos, eles dependem necessariamente da motivação do juiz. Eles não são de maneira alguma automáticas, eles têm que ser motivados. E eu vou frisar isso ao longo da apresentação, porque é uma parte bem importante. E não depende apenas de você cometer o crime e ser condenado, tem que ser expressamente motivado. E o artigo 92 também são também efeitos da condenação. No seu inciso 1º, ele diz a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo.
E na parte A diz, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A parte B, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Aqui ele não especifica, apenas que tem que ser pena privativa de liberdade superior a 4 anos. E nós temos alguns detalhes que eu tenho que comentar sobre esse inciso primeiro, que é a impossibilidade da perda da aposentadoria, que a 5ª turma do STJ decidiu que, se você tem o seu cargo público, porém você é aposentado, você fica impossibilitado de perder o seu cargo. E também ele fala sobre a inaplicabilidade dos efeitos, que é no caso dos servidores com legislação especial. Eu posso dar como exemplo aqui para vocês os membros do Ministério Público, que eles possuem um estatuto específico. Quando eles praticam crimes, eles têm consequências específicas, logo, eles não se encaixam nessa parte. E o inciso 2, que diz que a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Aí, no caso, os crimes do esposo, do pai contra o filho contra o pai, e assim sucessivamente. E aqui nós podemos dizer que a perda do poder familiar, né, que são aqueles direitos e deveres que existem entre pai e filhos, por exemplo, ele é permanente. Eu posso citar como exemplo uma coisa que é bizonha, digamos assim, infelizmente é recorrente, que é o estupro de vulnerável, como, por exemplo, se o pai cometer contra o seu próprio filho, desde que seja motivado, ele vai perder o exercício do poder familiar permanentemente. E também eu trouxe aqui alguns exemplos do Código Civil, que, por exemplo, é suspensão do exercício do poder familiar pelo pai ou pela mãe condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Está no artigo 1637, parágrafo único do Código Civil. E também alguns exemplos do Código Civil sobre alguns crimes específicos, que é a condenação do crime de furto, roubo, estelionato, falsidade, contra a família ou bons costumes, com ou sem o cumprimento da pena, impede o exercício ou determina a exoneração das funções da tutela, artigo 1735. E, continuando, no inciso 3, ele diz que a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Atenção aqui, na prática de crime doloso, o culposo, no caso, né, com má intenção, ele não se encaixa aqui. Então, se, por exemplo, hoje eu acordei meio estressado, da pá virada, eu vou pegar o meu carro para matar alguém. Eu posso ser inabilitado para dirigir o meu veículo. Só que aí temos um detalhezinho, que nesse caso específico pode haver a reabilitação. E como eu já tinha citado, uma coisa muito importante é que ele não é automático, né? E ele diz bem isso no seu parágrafo único, que os efeitos de que se trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. E eu trouxe também alguns exemplos aqui para nós termos atenção, que é, por exemplo, na lei de tortura, que, como eu disse, em regra, tem que ser motivado, só que a lei de tortura é um casozinho à parte que a perda do cargo é efeito automático da condenação. Mesmo se o juiz não motivar, ele vai perder. É um exemplozinho, uma exceçãozinha à regra que nós temos. E também, para finalizar, eu vou citar a lei de drogas, a lei 11.343, de 2006, que o juiz pode decretar afastamento cautelar do funcionário público denunciado. E eu encerro aqui a minha participação nesse trabalho. Também, se alguém tiver alguma dúvida e eu souber responder, pode perguntar. O professor daí está com a palavra. E sobre a reabilitação, quem vai falar? Aí já é o próximo grupo, né?
senhor não passou reabilitação para a gente, professor. Só o livramento e os efeitos da condenação. É que a reabilitação fazia parte. Mas tá bom, eu falo aqui agora. Então é o seguinte, pessoal. Eu vi aí que o grupo foi excelente, né? Falou sobre a Maria Gabriela, dispensa qualquer comentário, porque foi brilhante a apresentação dela, né? E eu creio que todos entenderam quando ela falou desse confisco aí dentro dos efeitos da condenação. E também o Rodrigo, que veio complementando, né? E ele aproveitou e falou sobre os efeitos da condenação lá do artigo 22. O que é comum na prática, eu só quero elencar esses dois aqui, que é o quê? Além das perdas que a Gabriela falou, né, sobre lá quando o instrumento do crime, também aqui o Rodrigo falou do quando for comum os efeitos da condenação, a perda do cargo, a função pública ou mandado letivo, né, esse mandato letivo. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Uma vez eu fiz um júri de um agente penitenciário que tinha dado 5 tiros em um preso, né? E ali eu consegui uma façanha que ele ficasse, foi uma tentativa de homicídio, e ele ficou no patamar mínimo, o juiz deu 4 anos cravado. E aí ele não perdeu a função pública, não foi exonerado, todas essas questões. Porque se o juiz desse 4 anos e um dia, ele perdia a função pública dele e aí já cumpriria até também já no semiaberto, né? Aí nessas condições aqui, ele cumpriu no aberto e não perdeu a sua função pública. E a outra que o Rodrigo falou, é comum no judiciário, a perda da habilitação. Também tem um outro caso, onde o cliente, a juíza de Ariquemes, ele foi preso com, parece que era quase 50 quilos de cocaína, e ele era o motorista do ônibus, e ele fez ali um compartimento, levou esses 50 quilos, pegaram, e a juíza deu uma sentença que ele nunca mais pudesse voltar a dirigir. E aí eu entrei numa revisão criminal e salientei que a pena, no Brasil é proibido a pena eterna, não existe pena eterna, porque se existisse, aí fundamentei conforme a Constituição Federal e os desembargadores mandou ele fazer que ele fosse habilitado novamente para dirigir, né, porque ele tinha perdido a sua habilitação e o juiz, através de ofício, mandou que o Ciretran revalidasse a sua carteira para que ele pudesse dirigir o veículo e transportar ali. Porque toda a sua pena, e aí eu elenquei também que em toda a sua pena ele teve excelente comportamento, né? Nunca ali descumpriu as regras, e aí o juiz teve que automaticamente habilitá-lo novamente, pode-se dizer assim, e ele voltou a dirigir. Quanto à reabilitação, é muito importante, lá do artigo 93 e o artigo 94, e também o 95, que o 95 fala dessa revogação dessa reabilitação, né? O artigo 93 diz assim: a reabilitação alcança quaisquer pena aplicadas em sentenças definitivas, assegurando ao condenado o sigilo do registro sobre seu processo e sobre a condenação. O que ocorre na prática, eu vou dizer aqui, que as pessoas não usam muito a reabilitação, né? Eu vejo lá que chega no meu escritório, quando eu vou checar alguém ali no sistema, a pessoa fica com medo se tem mandado de prisão, mas nunca faz o processo da reabilitação. Isso aqui eu nunca fiz nada sobre isso, porque a pessoa com a reabilitação, ele volta a ser ficha limpa, né? Ele não tem nada ali, ó, por exemplo, a reabilitação ela alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros ali sobre seu processo e também de condenação. Então ele passa
para o mundo civil aqui, né, ficaria nos órgãos internos do judiciário, mas para o sistema externo, nós, quando checasse o nome da pessoa, não conseguiria verificar nada. Então, essa é a função da reabilitação que vem para favorecer. E também a reabilitação poderá ser requerida depois de requerido, decorrido aí 2 anos do processo. Antigamente, em leis anteriores, era esse período aqui era de até 5 anos, né? Era um tempo bem extenso, mas se reformou a lei e aí trouxe para 2 anos. Por quê? Após 2 anos dessa pena extinta, ele pode, a qualquer tempo, fazer o pedido dessa reabilitação para que ele possa estar limpo para o Poder Judiciário, né? E ali, quando ele for tirar a sua certidão de termo, de termo circunstanciado, ela sairia limpa para ele. Então, essa é a importância da pessoa requerer a reabilitação, né, neste contexto aqui. E aí, por quê? Quando ele faz essa reabilitação, ele vai ficar com a ficha limpa. E aí o parágrafo único, ele diz assim, ó, negada a reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios. Então, se o juiz da vara de execução, né, porque é para ele esse pedido, ele é feito por juiz da vara de execução, e aí a pessoa requer. O juiz negou, a qualquer tempo ele pode fazer um novo pedido, porque fazendo esse novo pedido, ele ficaria, desde que ele traga os documentos novos que venha trazer esse respaldo jurídico, esse incremento na sua vida, né? Porque o que está acontecendo? Com a liberação agora do Bolsonaro, tem inúmeras pessoas pedindo a liberação para comprar armas. E aí, quando ele pede a sua capivara lá do fórum, ela vem desse tamanho. Por quê que ela vem desse tamanho? Porque ele não pediu, não solicitou a reabilitação. E a certidão circunstanciada, ela vem com todos os crimes ali elencados. O que seria bom com a reabilitação? Porque qualquer órgão externo ao judiciário, Polícia Federal, Polícia Civil, ele sairia com a sua ficha limpa. E por isso, e por outros motivos, a sua ficha fica importante para que ele não tenha nada. Fique igual bunda de neném. Limpa, não cagada, né? A bunda do neném limpa nesse contexto. E a reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Então, tirando a pena de multa, explicada aí pelo primeiro grupo, que explicou muito bem no vídeo do sábado, né? Sobre pena de liberdade, pena restritiva de direito, pena de multa. Esse grupo aí falou sobre só a multa que não vai encaixar nisso aqui. Porque a multa tem interesse judiciário, por quê? Porque é pagamento. E aí vai se interessar de extrema importância, porque vai se mexer no bolso. E aí, mexendo no bolso, tem que evitar o pagamento, tá certo? Particularmente, são essas considerações que eu tenho a fazer. Eu pergunto para os colegas que estão na plateia aí se tem alguma pergunta a ser feita. Pessoal, tem alguma pergunta a ser feita aí? Para o grupo, os meninos estão tudo armados aí esperando que vocês façam perguntas. Quem são da plateia, que são vocês que precisam obter o conhecimento, né? Se nós formos ficar falando aqui, as dúvidas, tirar dúvida, né? Se não tem dúvida, eu parabenizo o grupo pela brilhante apresentação, né? Hoje a internet está boa, eu vi que o Fábio ainda falhou bastante, de vez em quando dava mas foi pouquinha coisa também nas falhas da internet. Foi a internet que é o problema hoje, né? Que o grupo apresentou muito bem. A Gabriela, o Rodrigo, o Fábio e o Everton aí, tá? Não tenho o que queixar dos dois e explanar o conteúdo dentro da altura, tá?
Parabéns pro grupo, de verdade aí. Não que os outros grupos não estão se esforçando. Às vezes a internet aí, eu vi o esforço da Márcia, foi tão brilhante naquela aula passada, que eu cheguei a falar nas outras turmas aí que eu dou aula, né? De terça-feira, que é uma vergonha às vezes não quererem assistir a aula. A Márcia foi assim algo até emocionante, né? Digno de passar no Luciano Huck lá, que o molequinho estava em cima da árvore falando, indo para a árvore para assistir a aula. E mandar esse vídeo da Márcia aí pro Luciano Huck para apresentar lá o esforço dela, tá? Pessoal, se nós não temos mais nada, né, nessa aula, também o da Jéssica, né, eu vi a Jéssica querendo se manifestar aí, né, o da Jéssica também, o esforço dela foi brilhante, e depois ela deu complementação, veio na tora, na raça, e começou a complementar aí o seu trabalho, tá bom? Pessoal, se a gente não tem, vocês não têm pergunta, pode fazer perguntas, tanto se vocês no decorrer das aulas, no decorrer dos estudos, achar uma pergunta e quiser fazer pro grupo aí da Marilza, por isso que eles têm que estar assistindo as aulas, né? O da Marilza, o da Jéssica, eles têm que estar apostos aí para estar respondendo. Da Marilza hoje aí, quem é do grupo da Marilza que tá aí? Porque quem não tiver, eu vou começar a tirar ponto, né? Que daí começaram com a nota 4 e você começa a tirar ponto. Quem fizer a última aula não vai tirar ponto nenhum. Por isso tem que ser esperto e ficar por último. Os últimos, a Bíblia diz assim, que serão os primeiros. Nesse contexto. Mas brincadeira, tá? Pessoal, se a gente não tem, vocês não têm nenhuma pergunta a fazer, eu vou terminar a aula e na próxima aula, né, nós vamos passar pro grupo do Guilherme, eu acho que é do Guilherme, né? O grupo do Guilherme, que vai estar apresentando o conteúdo. E aí eu tô na dúvida ainda se eu cobro esse conteúdo na prova de vocês ou eu deixo sem cobrar. Na próxima aula será o grupo da Beatriz. A Beatriz está por aí? Beatriz Bono. Dá medo? Nossa Deus. Tem essa cara feia assim, mas eu sou de bom coração. Meu coração é grande. Beatriz, então na próxima aula o seu grupo está preparadíssimo, né? O Guilherme me ligou hoje, estava desesperado aí, na hora do almoço, me mandou até uma mensagem na hora. Guilherme tá por aí também? Falou que estava com problema no computador e tal. Beleza, dia 9, tá? Pessoal, não tendo mais nada a ser feito na data de hoje, né, porque ficou apenas para os grupos se apresentarem, eu vou me despedir dos senhores e na próxima aula nós estaremos aqui, querendo o bom Deus. A Gabriela, ela já é tarimbada, a Gabriela é professora, né, então tem o dom aí tem a facilidade, né, mas não por isso eu percebi que ela se esforçou muito. Então, boa noite a todos. Espero encontrar os senhores na próxima aula. Se sair, saiam com máscara. Se beber, não bebem muito, porque não vai usar a máscara. E aí, continue tendo as cautelas sanitárias aí, porque esse coronavírus ainda está matando gente. Boa noite a todos.